circunstâncias da vida, ele não muda por causa delas. E aqui está dizendo assim, Jesus é o Messias. A palavra Messias quer dizer ungido, e Jesus quer dizer Salvador. O Salvador ungido, aquele que foi ungido para salvar. Jesus é o Messias. Você só tem que crer nos sinais que já foram dados. Por exemplo, um sinal que revela ele como Salvador, o Messias. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, morto, há 4 dias, fedendo. E o que ele fez? Ele só chamou. Ele disse: Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. E depois gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da morte para a vida. Gente, não é uma coisa comum. Talvez você tenha visto um morto ressuscitar, eu nunca vi. Ok? E creio que é possível. Já ouvi falar. Mas toda vez que eu vou no funeral eu oro, mas Deus nunca permitiu. Porque eu creio, não tem problema. Deus é soberano. O que ele estava mostrando nisso? E é interessante que a gente perceba que nesse episódio que Jesus, lá em João capítulo 11, ele está mostrando o poder dele sobre a morte, a soberania dele, porque o que há mais desafiador do que a morte, amado? Você enfrenta muitos problemas, muitos desafios, mas a morte, você já enfrentou? Teve gente que já no leito, no hospital, ficou até entubado, depois voltou. Talvez tenha tido um pouco dessa impressão, mas a maioria que não, é difícil, meu irmão. A morte é o nosso maior inimigo, adversário. Todos temem a morte, mas aqueles que creem, sabem que Jesus venceu a morte, deu a vida a Lázaro. E é importante que você perceba que Jesus, ele tem o poder de ressuscitar o morto. Muitas vezes nós estamos mortos, mesmo que vivos. Entende? Jesus é ungido hoje para salvar aquele que está morto nos seus pecados, porque a palavra morte quer dizer separação. E nós fomos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Separados. O pecado faz separação entre o homem e Deus, porque causa uma diferença. Deus não é comum, é espírito, perfeitamente bom, que em santo amor criou e sustenta todas as coisas. Este é Deus, ele não é igual a nós. Nós fomos criados para sermos a sua imagem e semelhança, mas perdemos essa condição por causa do pecado. Por quê? O pecado é a desobediência, é se tornar diferente, porque Deus é fiel, e o homem foi infiel, então isso criou uma separação, gente. Quando você mente, você se torna uma pessoa realmente assim, repugnante para alguma situação. Quem sabe da mentira diz: meu Deus, imagine Deus, que não... É só baixar o geral. Vamos fazer o seguinte, ok? Tá ok, deixa como está. Vocês estão me ouvindo? Não mexa mais em nada. Deixa tudo como está. Então, amados, veja só, algo importante para nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o sangue para nos purificar destes pecados. Então, Jesus foi ungido para salvar os que pecaram, e lá na cruz ele cumpriu isso. Ok?
resolver o nosso problema. Mas Jesus é o Messias, e para que nós entendamos, precisamos crer nos sinais. Leia os milagres de Jesus. Vá lá, leia os milagres. Você vai passar a crer nele. Porque ele vai se revelar para você como Deus. Ele vai se revelar como o soberano. Aquele que tem poder sobre a enfermidade. Estava lá o cego Bartimeu. E o que tu queres? Eu quero ver Jesus. E Jesus então faz ele ver. Jesus pode mudar uma realidade. Mesmo que você não veja, ele está te vendo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus pode mudar a tua realidade. Porque alguns não creem. Sabe por que alguns estavam lá, não creram em Jesus? Porque temiam perder o poder e os privilégios de Roma. Muitas vezes nós não cremos porque estamos apegados às coisas desta vida, ao poder que nós queremos através do nosso trabalho, que é justo, mas às vezes isso é tão forte em nós que nos empodera e a gente às vezes abre mão de Jesus porque não quer perder coisas desta vida. Eles não queriam perder o poder que Roma dava, os fariseus, os líderes religiosos. Eles não queriam perder o poder e os privilégios. Mas para andar com Jesus, tinha que abrir mão. Não podia estar apegado às coisas, porque senão não combinava. E não andarão dois juntos se não andam em acordo. Então, por isso que muitas vezes, mesmo sabendo dos milagres de Jesus, tem gente que decide não crer. Porque quem sabe tem um coração brando, bom, passa a crer. Ah, pastor, se fosse assim, todo mundo que ouvisse os milagres, que lesse, ia crer. Mas é porque o coração está fechado, está apegado às coisas desse mundo. E aí não vai conseguir crer. Você tem que abrir o coração, desapegar das coisas. Porque existe algo que você não pode resolver, que é a morte eterna. Tudo fica aqui. E depois? Você vai sair daqui desta vida para onde? Com o quê? Então, esta solução Jesus deu. E é interessante porque em João capítulo 5, 24, coloca aí por favor, Gabriel. João 5, 24, está dito algo que eu e você precisamos memorizar, guardar no nosso coração. Perceba, meu irmão, o que diz essa palavra. Vamos juntos? João 5, 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ok? Quem recebe a minha palavra não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Existe uma condição de morte que é de separação. Quem crê em Jesus, ouve as suas palavras, ouve dos seus milagres, passa da morte para a vida. Olha que coisa. Jesus, então, tira você de uma condição de separação do eterno, do divino, para que você tenha vida eterna. Eu não estou falando dessa vida aqui. É vida pós-morte. Jesus faz isso. Quando ele perdoa os seus pecados, ele derrama o seu sangue na cruz para te perdoar os pecados. Você precisa disso. Você precisa estar em paz com Deus. Você precisa estar resolvido com Deus. Porque você não sabe a hora que você vai morrer. Tem gente que vai empurrando com a barriga, quero nem saber, eu quero viver aqui. Tudo bem, não tem problema. Mas isso depois dá problema. Depois não tem como resolver, tem que ser agora. A palavra diz que Jesus, ele deu a vida para que nós tenhamos vida e não morte. Você passa de uma condição de morte para a vida. Imediatamente.
quando você ouve os milagres, fica ciente que Jesus é soberano, é todo-poderoso, é ungido de Deus para nos salvar, isso quer dizer perdoar os nossos pecados e crer. Jesus, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida. Os meus pecados eu confesso a Ti, perdoa os meus pecados. Pronto, você passou de uma condição de morte, de separação de Deus, para união com Deus. Você se une a Ele. A palavra diz que Ele te recebe, Ele te aceita, Ele traz você para perto, irmão. Ele não te rejeita mais. Você não é mais o desamparado, o abandonado. Não, você é abraçado por Deus. Porque Ele diz que você passa da morte para a vida quando crê nele. É só isso. Tão simples, pastor. É porque é pela fé. A fé é uma condição espiritual que você gera em você e move o reino espiritual em seu favor. É fé, confiar, é lançar-se nos braços do Pai, nos braços de Deus. É realmente se entregar. E quando você faz isso, você legitima uma ação divina sobre você, que é uma declaração dizendo: eu te perdoo. Você passa a ser aceito, os seus pecados são lançados em um mar, chamado mar do esquecimento. Olha que negócio. Deus esquece. E é verdade. O homem não esquece, mas Deus esquece. Ele decidiu te perdoar e Ele não te cobra mais pelos teus pecados. A partir de agora, então, essa vida eterna influencia você. Ok? Jesus é o Messias. Então você precisa crer. Para crer, precisa olhar para os milagres dele. Olhou para os milagres, está crendo em Jesus, você vai ter vida eterna. Creia que a vida eterna é para você. Você está de posse da vida eterna, agora essa vida eterna tem que influenciar a sua vida terrena. O padrão do céu, agora você tem que reproduzir aqui. Mas eu não sei qual é o padrão. Jesus mostrou. O texto diz que olhando para Jesus, você vai conhecer a Deus. Ele veio revelar Deus a nós. Então, o padrão do reino dos céus, Jesus mostrou. Quando foi que Jesus mentiu na palavra? Em momento nenhum. Quando foi que ele matou alguém? Quando foi que ele roubou alguém? Não tem. Então ele cumpriu os mandamentos. Não matarás, não roubarás, fale a verdade, não seja uma falsa testemunha. O padrão do reino vem desde o Antigo Testamento até o Novo. Jesus mostrou isso. Então é o que? O padrão da vida eterna. A vida eterna é o reino de Deus. Você só vai reproduzir. Você já está no reino. Você já tem a vida eterna. Veja só, você não vai ser eterno, você já é. No momento que você entrega a vida a Jesus, você é declarado meu filho, justiça de Deus, perdoado, nova criatura, templo do Espírito Santo. E isso tudo quer dizer que já aconteceu. Não vai acontecer. Já aconteceu. Você já tem uma vida com Deus até a eternidade. Eternidade quer dizer que não tem início nem fim. Eterno, não tem início nem fim. Deus é eterno, Ele não tem início nem fim. A vida já está acontecendo, a vida de Deus. O reino dos céus já está acontecendo, a gente só se encaixa nele. A gente só volta para ele. Entendeu? Só isso. Porque antes, em Adão, éramos desse reino, mas perdemos a condição pelo pecado. Jesus vem, tira o pecado e a gente volta para o reino. A gente se encaixa, tem que se encaixar nos padrões do reino. Onde estão os padrões do reino? Nos 10 mandamentos, nas bem-aventuranças de Jesus. Ele está lá ensinando. A vida dele revela tudo isso. Como é que você, então, se comporta com o seu inimigo? Ele está com fome, é seu inimigo. Você dá um prato
de comida para ele. Ah, mas é meu inimigo, eu quero que ele morra. Não é assim. Ok? Como é que você se comporta com aquele que te magoa? Você pede perdão a quem te magoou. Que padrão é esse? É de gente nobre. É o padrão de quem é príncipe de um reino e não servo de um império do mal. É outro nível, é outra mentalidade. Então, quando você vive para Deus, você traz o que é de Deus para a terra. E a Bíblia diz que então, possivelmente, o mundo te odiará. Porque se você não mente, as pessoas vão dizer, só quer ser o santinho, certinho. Todo mundo mente. Por que eu tenho que mentir se todo mundo mente? Esta não é a minha vida. A minha vida é a vida eterna. Eu já estou vivendo agora. Eu não vou viver lá. Esta postura proporciona a vida real, a vida verdadeira, uma vida abundante, firmada em princípios, firmada nas verdades de Deus. Mas se eu estou pensando que eu vou ter vida eterna, eu não vou viver isso. Porque eu disse assim, eu tenho tempo. Eu tenho que viver essa vida eterna agora. Eu já sou eterno. Já começou. No momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida foi transformada. Então, eu já tenho o padrão eterno, eu já sou de lá. Então, eu só tenho que começar a praticar este padrão. É Jesus que faz isso em mim. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Sabe por quê? Porque você não está só. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Enviarei o meu Espírito a vós. Gente, tem um homem muito conhecido chamado John Wesley. Eu vou citar ele porque é uma história linda. Ele era um religioso anglicano, certo? No século XIX, um homem que era um estudioso, um teólogo, um conhecedor das Escrituras, mas um religioso. É tipo um padre da igreja lá da Inglaterra. Só isso. E ele decidiu ir para a América, pregar o evangelho aos indígenas. Não teve sucesso nenhum. Porque ele foi com rituais, com práticas só religiosas. A vida dele não era muito correta. Ele não tinha uma relação com Deus. Ele voltou para a Inglaterra e lá ele teve um encontro com Jesus. Diz que aí ele se converteu de verdade. É ele que diz. Ele se converteu, deixou de ser religioso para ter um relacionamento com Deus. Gente, vida eterna fala de um relacionamento com o eterno. Quando a gente fala de vida eterna, está falando de relacionamento. É como o marido e a mulher. Comunhão, intimidade, tem troca, afeto, tem companheirismo, tem ajuda mútua. Deus não precisa da sua ajuda, mas é essa a ideia. Vida eterna está falando de um relacionamento com o eterno. Nós com Deus. E isto está liberado, é possível. Então, John Wesley, ele entendeu isso. E aí ele começou a orar, a ter um relacionamento. Este homem se transformou, na sua época, o maior missionário. Ele saiu falando às ruas, as pessoas nas ruas, ele começou a falar. Ele que era um clérigo importante da Inglaterra, agora ele estava no meio da rua, absurdo. Só se falava nas grandes catedrais. Ele saiu das catedrais, foi para as ruas, falar para as pessoas que ele estava impactado, porque ele conheceu Jesus. E hoje nós conhecemos o movimento de John Wesley como a igreja metodista. Está aí a igreja metodista. Em todo o mundo, uma grande igreja, por causa de um homem que se voltou para Jesus, encontrou ele, e ele era religioso. Eu não estou falando aqui só de pessoas que vivem fora da igreja evangélica. Eu estou falando de muitos que vivem dentro da igreja evangélica que às vezes não se encontraram com Jesus.
como John Wesley, nasceram na igreja. Eu nasci na igreja. Meu pai pastor, minha mãe educadora religiosa. Eu recebi todo o ensino, mas eu fui me converter aos 18 anos. Eu era uma pessoa assim, envolvida em tudo que se referia à igreja. Se você imaginar, eu era líder de tudo, fazia de tudo. Mas só aos 18 anos eu tive uma verdadeira conversão. Eu tive um a 11 anos, mas fiquei meio bandoleiro. Mas aos 18 anos eu decidi me converter de verdade. Eu tive um encontro, eu comecei a conhecer quem é Jesus. Ele é ungido de Deus para salvar. Está aqui um homem, eu cito porque eu conheço a história dele, o Alessandro. Alessandro chegou aqui, né, Alessandro? Desculpe falar de novo, né? Sempre eu. E tantos outros, tem aqui o Rudy também, que é o nosso baterista, não pôde vir hoje. Uma vida destroçada, envolvido com tantas coisas ruins. Você nem imagina como esse homem chegou aqui. Como o Sandro chegou aqui. Família destruída, tanta coisa. Mas no encontro com Jesus, ele entendeu que Jesus é ungido para salvar. Ele entendeu a salvação, teve os seus pecados perdoados. E olha quem está aqui hoje. Levanta aí, Sandro, a esposa. Levanta a esposa aí, abençoada Regina. Uma família restaurada, transformada pelo poder de Jesus. Amém, amados? Uma vida, que coisa maravilhosa. Aleluia. Porque ele entendeu que ele já tem a vida eterna. Ele não vai ter. E ele está trazendo a vida eterna para ele todos os dias, vivendo o padrão dos céus na terra, vivendo com Jesus, imitando Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Jesus é o Messias. E nós vamos crer nele, lembrando dos seus milagres, do que ele fez. Esses dias passe por todos os textos dos milagres de Jesus. Sua fé vai ser renovada, fortalecida. Eu tenho certeza que você vai ficar emocionado. Você vai ficar fervendo. Vai ficar com fervor espiritual. Eu quero lhe desafiar a fazer isso. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você quiser uma Bíblia ao final do culto, eu tenho Bíblia para lhe dar. Nem se preocupe. Mas eu quero que você leia os milagres de Jesus. Você vai ler, você vai ter o seu coração pegando fogo, ardendo. Você que está na igreja há muito tempo, vai também se avivar lendo os milagres de Jesus. E você vai entender que Jesus, ele veio para te dar vida eterna. E que essa vida não vai acontecer, já começou. Amém, amado? E você só tem que caminhar nela, entregando todos os dias tudo que você tem. Tudo que veio para você. O que veio para você? Foi o quê? Um emprego? Uma casa? O que veio para você? Foi um filho? Se você tem a vida eterna, tudo isso vale pouco diante da eternidade. Amado, porque uma casa, um emprego, tudo isso vai ficar aqui, ou não? Perceba, talvez você não esteja me entendendo. Você tem algo que o mundo, as pessoas ainda não entenderam. A vida eterna. Jesus veio para te dar a vida eterna. E se você ainda não tomou consciência disso, não recebeu essa vida, no sentido de dizer assim, eu creio, Jesus morreu na cruz para me perdoar os pecados e para me dar essa vida eterna, e eu quero ter esta certeza, eu te convido hoje a fazer isso.